Olá, meu amigo, minha amiga, é um grande prazer estar falando com você mais essa vez. Falo já aqui de São Paulo e vou comentar com vocês alguns dos assuntos abordados no ESC, European Society of Cardiology, uma conferência muito importante que foi realizada esse ano em Munique. Um dos assuntos importantes foi o que a gente chama de MINOCA. MINOCA, né? Mas o que será minhoca? Não, MINOCA. MINOCA é Myocardial Infarction with no Obstructive Coronary Artery. Quer dizer, um infarto sem uma obstrução arterial coronariana por aterosclerose. E isso vem ganhando bastante importância nos últimos anos, com as novas tecnologias de imagem, com as novas possibilidades de marcadores, como troponina, por exemplo. Então temos visto cada vez mais este tipo de situação no qual o paciente apresenta um quadro de infarto do miocárdio, alteração do eletro, sintomas característicos e liberação da troponina, que é um biomarcador de lesão do miocárdio, né? E aí você vai fazer o cateterismo, dá normal, não é normal. Mas aí a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, que é importante quando o paciente chega a uma unidade coronariana, no pronto-socorro, estabelecer corretamente esse diagnóstico, né, que realmente é um infarto, porque a elevação da troponina em si não garante a existência de um infarto. Veja bem, isso é bastante importante. A troponina associado a uma forte possibilidade da doença da arterial coronariana, devendo se excluir sempre miocardite e tromboembolismo pulmonar, né? O dímero D ajuda no tromboembolismo pulmonar, mas a miocardite é um pouco mais difícil, né? Mas é necessário sim estabelecer isso, e é necessário, para tanto, muitas vezes usar de recursos mais sofisticados, como ressonância nuclear magnética do coração, e também para excluir a MINOCA, quer dizer, que não tem obstrução arterial coronariana, significa que você não tem placas maiores do que 50% da luz do vaso, muitas vezes recorrer ao uso do ultrassom intracoronariano, o AIVUS, né? Ou o OCT, que é tomografia computadorizada por coerência óptica, né? E isso é muito caro, é muito complexo, e na Alemanha pode ser muito utilizado, nos Estados Unidos, no Canadá, nesses países mais desenvolvidos. Já no Brasil é bem mais complicado, só alguns centros de excelência realmente conseguem cumprir com todas essas recomendações. Mas, voltando ao nosso assunto, então, existe, além do tromboembolismo pulmonar e da miocardite, outras situações nas quais existe a elevação da troponina, né? Então é importante você estabelecer esse diagnóstico diferencial. Sepsia é um caso, choque, né? Também é outro caso, hipotensão importante, né? Cardiotoxicidade por remédios, pode ser principalmente quimioterápicos, né? Muitas vezes exercícios extenuantes, insuficiência renal é relativamente comum aumentar, emergências hipertensivas, e inclusive crises de hipertireoidismo, né? Crise tireotóxica, e até alguns casos extremos de hipotireoidismo. Então, existe possibilidade de elevação da troponina nestes outros cenários. Ela não é 100% garantido que a pessoa está tendo um infarto, né? Mas por que as pessoas apresentariam esse MINOCA, então, né? Tem várias possibilidades, né, de um infarto sem uma obstrução coronariana relevante por aterosclerose, que seria a espasmo coronariano, é uma das possibilidades. Foi bastante desenvolvido o aspecto da dissecção coronariana espontânea, que ela é mais frequente do que a gente imaginava, a dissecção da aorta atingindo as artérias coronárias, né, se propagando pelas artérias coronárias, também seria um outro MINOCA. Doença da microcirculação seria outra coisa. A embolia também pode acontecer, embolia coronariana,
e a doença de Takotsubo, né, que é a síndrome do coração partido ou a doença de Takotsubo. Então, todas essas compõem ainda o que é essa situação de doença coronariana não obstrutiva, né, não obstrutiva por aterosclerose. E o tratamento que foi avaliado, o tratamento que os pacientes que respondem bem têm um bom prognóstico. Em geral, inibidores de enzima de conversão ou bloqueadores de receptores de angiotensina são imperiosos, estatinas são imperiosas também nesses pacientes. O que parece promover algum benefício ainda é incerto, são os beta-bloqueadores, e o que há muita dúvida se a dupla agregação plaquetária poderia promover algum tipo de benefício nesses casos, né? Mas os Minoca, eles compõem mais ou menos 10% de todos os infartos, não é algo desprezível se a gente falar que 9,5 milhões de pessoas morrem no mundo por infarto do miocárdio, morrem, mas um número muito maior do que as que têm. Então, é um número bastante grande. 10% deles é aqueles casos que, poxa, mas como é que esse paciente infartou se ele tem as coronárias aqui normais? Mas foi feito o CT, foi feito IVUS? Será que não foi aí um espasmo? Será que não... E aí tem que... Mas tem que tratar, né? Tem que tratar e não pode colocar isso para um segundo plano. Ficou bem claro nesse congresso de Munique que a Minoca deve ser considerada e deve sempre que possível avaliar o agente etiológico, né? O que levou a essa situação de tal sorte a poder imprimir o melhor tratamento, né? Mas é algo ainda em desenvolvimento, ainda não completamente claro, e eu creio que no futuro será mais bem dividido essa classificação. Acho que ela é muito abrangente, mas é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje sobre esse assunto, né? Outra coisa que eu assisti com bastante interesse foi alguns estudos correlacionando a doença da microcirculação coronariana, algo que tem sido estudado bastante, né? E um estudo em especial que mostra uma relação da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? O paciente tem falta de ar, tem cansaço, tem um eco que mostra uma fração de ejeção preservada, geralmente com átrio esquerdo grande, os átrios grandes, não só átrio esquerdo, e com disfunção diastólica pelo menos moderada, né? Isso pelo Doppler tecidual e tudo mais, né? E então são pacientes que têm um prognóstico melhor do que insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, contudo tem um prognóstico muito pior do que os pacientes normais. E nesse grupo de pacientes, por todos os estudos que foram apresentados, que eu vi, a maior causa relacionada, doença da microcirculação. Um deles aqui, apresentado pelo Shinjiv Shah, né? Esse grupo aí, Shinjiv Shah, Lars Lund, enfim, mostraram que pegaram pacientes com doença, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, demonstrado por ecocardiografia, onde não havia nenhuma dúvida desse diagnóstico, sintomas inclusive, e tudo mais, e fizeram análise da reserva de fluxo coronariano pela ecocardiografia com estresse com adenosina, mostrando haver uma associação, e esse exame presta-se para ver também doenças de microcirculação, uma associação muito forte entre essas duas situações, e também com o Endopat, né, que é da Itamar Medical, que é um método para avaliar a disfunção endotelial, sobretudo da microcirculação, né, usa tonometria. Então, a disfunção endotelial sistêmica mantém uma relação forte com a reserva de fluxo coronariano, né, medida pela ecocardiografia, que mantém uma associação muito grande também com
a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Qual a importância disso? A importância disso é que hoje nós não temos um tratamento efetivo para diminuir a mortalidade dos pacientes com fração de ejeção preservada e insuficiência cardíaca. Então, o melhor entendimento da fisiopatologia da doença nos permite a pensar em novas estratégias para tratar essas pessoas. E é para isso que servem os congressos, tá bom? Um grande abraço, até breve.